Ela perdeu a vida em um trágico acidente e, em um momento extraordinário, teve a oportunidade de ver Jesus face a face. Retornou desse encontro celestial, tomada por um desespero urgente, determinada a alertar a todos nós. Estamos nos preparando de maneira equivocada para o arrebatamento. O que ela testemunhou no mundo espiritual desafiará tudo o que você acredita sobre fé, graça e salvação. Agora, permita-me compartilhar uma história fascinante. Meu nome é Catarina Mendes, tenho 42 anos e até recentemente vivia em Belo Horizonte, onde exercia a profissão de enfermeira em um hospital público. Sempre dediquei minha vida a cuidar dos outros, mas com o tempo, percebi que minha fé cristã havia se transformado em uma mera rotina, perdendo a intensidade da verdadeira paixão. A cada domingo, eu me encontrava na igreja, onde buscava um momento de paz em meio à correria da vida. Lia a Bíblia de vez em quando e orava sempre que a lembrança surgia. Minha rotina era uma verdadeira maratona, repleta de plantões, cuidados com meus 2 filhos e as inúmeras responsabilidades do dia a dia. No entanto, nos últimos meses, algo mudou. Me vi imerso em vídeos e pregações na internet que falavam sobre a volta de Jesus, e essa nova paixão começou a tomar conta do meu coração. Pastores de diversas partes do Brasil e até do exterior começaram a proclamar que o arrebatamento ocorreria em setembro de 2025. Intrigado, mergulhei em um mar de informações sobre o assunto, assistindo a vídeos e lendo textos que prometiam revelar sinais, confirmações e profecias relacionadas a esse evento tão aguardado. Dentro de mim, havia um anseio profundo por essa promessa de escapar das dificuldades da vida. Para me preparar, decidi montar uma pequena mochila com itens essenciais. Meu marido, Paulo, achava que eu estava exagerando, mas sempre respeitou minha crença. As crianças, Ana, de 12 anos, e Miguel, de 8, estavam cheias de curiosidade sobre o céu e se perguntavam como seria o momento em que Jesus viesse nos buscar. Com entusiasmo, eu comecei a explicar, pintando uma imagem vívida em suas mentes. As nuvens se abrindo majestuosamente e todos nós subindo, juntos, em direção ao encontro do Senhor. A jovem permanecia na janela, seus olhos fixos no céu estrelado de Minas Gerais, ansiosa por um sinal, um clarão, qualquer indício que pudesse anunciar a chegada do tão aguardado momento. No entanto, quando setembro chegou e se foi sem que nada acontecesse, uma profunda decepção tomou conta de seu coração. Eu havia reorganizado minha vida, adiado sonhos e convencido meus familiares a se prepararem para o que estava por vir. Na igreja, alguns zombavam discretamente da minha convicção, enquanto outros compartilhavam do meu desapontamento. Assim, mergulhei em uma crise espiritual silenciosa. Continuava frequentando os cultos, mas algo dentro de mim havia se quebrado. Era uma quinta-feira chuvosa de outubro, e naquele dia, tudo estava prestes a mudar. Enquanto dirigia em direção ao hospital, como fazia rotineiramente, minha mente estava repleta de perguntas sem resposta. Por que Jesus ainda não havia voltado? Como tantos pastores puderam anunciar essa data com tanta convicção? Enquanto dirigia pela Avenida do Contorno, a chuva torrencial tornava a visibilidade quase nula. Esforcei-me para manter o foco na estrada, mas minha mente se perdia em um turbilhão de decepções e dúvidas sobre minha fé. Foi nesse momento de distração que não percebi o caminhão que, desgovernado, se aproximava rapidamente na curva íngreme. Quando me dei conta, já era tarde demais. Recordo-me do impacto brutal, do estrondo do metal se deformando e do acionamento dos airbags. E em seguida, tudo se apagou. Uma escuridão profunda. O que ocorreu a partir desse momento é algo que me é difícil expressar em palavras. Senti-me flutuando acima do meu carro destruído. Observava meu corpo imóvel, aprisionado entre as ferragens retorcidas. Ao meu redor, pessoas corriam apressadas e o som distante das sirenes ecoava, mas, curiosamente, não sentia medo. Uma paz inexplicável me envolvia, como se estivesse envolto em um cobertor de pura serenidade. Tentei chamar os paramédicos que chegavam em alta velocidade, mas minha voz parecia não alcançar ninguém.
Assisti, impotente, enquanto retiravam meu corpo e o colocavam na ambulância. Quis gritar para eles, mas uma força invisível me puxava para longe, em uma direção desconhecida. Uma luz suave começou a surgir, não ofuscante, mas incrivelmente acolhedora. Era como se essa luz me chamasse pelo nome, não com palavras, mas com uma atração irresistível. Senti-me sendo guiada por ela, que se moldava em um túnel luminoso à minha frente. À medida que eu avançava, uma sensação de expansão tomava conta de cada parte do meu ser. Minha consciência pulsava com uma vivacidade que eu nunca havia experimentado antes. As preocupações do mundo lá fora pareciam insignificantes, quase como se estivessem a uma distância inatingível. O túnel diante de mim não evocava medo, ao contrário, ele se apresentava como um verdadeiro caminho de volta para casa, um retorno a um lugar que sempre conheci, mas que, com o tempo, esqueci. Ao final daquele corredor iluminado, adentrei um espaço que não se compara a nada que já tenha visto na Terra. Ali, não havia paredes, nem chão, nem teto definidos. Era como se tudo ao meu redor fosse tecido com luz viva, uma consciência pulsante que emanava calor e vida. A luz, com seu tom dourado, lembrava o sol em seu esplendor, mas, ao contrário do que se poderia imaginar, não ofendia os olhos. Pelo contrário, ela nutria, acalentava e revelava segredos ocultos. Foi então que percebi outras presenças ao meu redor, como reflexos dançantes na água, movendo-se suavemente, em uma harmonia serena. Não havia uma forma definida, mas eu sentia que eram seres de luz, talvez anjos ou almas. Ninguém falava, mas tudo ao redor se comunicava. Era como se a própria luz tivesse uma voz, e foi nesse instante que ele surgiu. Não era como nas pinturas das igrejas ou nos filmes que eu havia assistido. Era uma presença que transformava tudo ao seu redor em meros reflexos. A luz se materializava de uma forma que não era física, mas que se tornava visível. Uma túnica, mais branca do que qualquer brancura que se possa imaginar, fluía ao seu redor como uma fumaça dourada. Seu rosto não era composto apenas por traços, mas irradiava puro amor. Foi instantâneo. Eu soube que era Jesus. Não porque ele tenha se revelado, mas porque minha alma o reconheceu de imediato, como se cada célula do meu ser vibrasse em sintonia com a sua presença. Embora não tivesse um corpo físico, uma força irresistível me levou a me ajoelhar, a me prostrar, a adorar. Catarina, ele pronunciou. Sua voz era como um rio cristalino, fluindo suavemente através da eternidade. Meu nome, em seus lábios, ressoava como uma melodia que eu sempre conheci. Mas, na verdade, nunca havia escutado por completo. Por que você deu ouvidos aos homens em vez de a mim? Não havia reprovação em suas palavras, apenas uma verdade amorosa que tocou o fundo da minha alma. Pela primeira vez em anos, senti que realmente era vista, além das máscaras e dos papéis que desempenhava neste mundo. Tentei responder, mas não possuía lábios nem voz. Apenas meu coração pulsava com perguntas. Senhor, por que não vieste? Por que nos deixaste à mercê da espera em vão? A luz que cercava Jesus se intensificou, como se uma respiração divina me envolvesse, e sua voz continuou a ecoar. Muitos têm falado em meu nome, mas eu não os enviei. Prometeram emoção, mas não trouxeram resultados. Anunciaram datas, mas esqueceram de clamar por santidade. Agora é hora de eu revelar a você o verdadeiro significado de estar preparado, pois o arrebatamento não foi cancelado. Mas meu povo ainda não está pronto. Nesse instante, algo dentro de mim se quebrou. O velho da ilusão, a fé alimentada por vídeos e slogans, a esperança erguida sobre palavras humanas. Compreendi que estava prestes a encarar a verdade crua, aquela que poucos desejam ouvir, mas que, de fato, liberta. Jesus estendeu a mão, e como um passe de mágica, o cenário ao nosso redor se transformou. Vimos cidades vibrantes, casas e ruas repletas de vida,
onde milhões de rostos se entrelaçavam sob uma mesma luz artificial. Não era a luz celestial que costumamos admirar, mas sim aquela que emanava das telas que nos cercavam. Não havia escuridão, mas tampouco a luz verdadeira. Era um brilho morno, semelhante ao de uma vela acesa em um quarto sem oxigênio. "Olha, Catarina", disse Jesus, e sua voz ressoou em minha mente como um eco de amor e dor entrelaçados. Esta é a fé que permeia os nossos dias. Não está morta, mas repousa com os olhos abertos. Já vi pessoas de todas as idades sentadas em sofás, com a Bíblia aberta ao lado do celular. Suas mãos percorrem os versículos, mas não para meditar. Elas apenas copiam e colam. As palavras de Deus são postadas como se fossem simples citações motivacionais, perdendo assim seu profundo significado. O Senhor é bom, Deus está comigo, a vitória é minha. Essas palavras ecoavam, acompanhadas de corações, emoticons e uma enxurrada de curtidas. No entanto, Jesus me revelou o verdadeiro significado por trás delas. Estavam vazias, não porque fossem falsas, mas porque ninguém as vivia de fato. Eu assistia aos sermões no YouTube, mas a verdade é que ninguém estava realmente prestando atenção. Os pais se distraíam rolando pelas redes sociais, enquanto as crianças se divertiam com seus celulares. Na tela, o pastor falava sobre bênçãos, prosperidade e vitórias na fé, mas suas palavras pareciam ecoar em um vazio. Jesus fixou o olhar em mim e seu semblante se tornou grave. Este é o primeiro engano, Catarina. Eles transformaram a fé em entretenimento. Suas palavras penetraram em meu ser como flechas de luz. Enquanto ele falava, visualizei a igreja se enchendo a cada domingo, como se fosse um teatro em plena apresentação. As pessoas entravam aplaudindo, rindo e se emocionando com as músicas que tocavam. Algumas até choravam, mas ao final saíam do mesmo jeito que haviam chegado. Ninguém parecia buscar o silêncio, nem refletir sobre arrependimentos. Jesus me revelou as mãos dessas pessoas. Estavam limpas, bem cuidadas, mas vazias. E sua voz fluiu como um rio que esculpe a rocha ao longo do tempo. Dizem glória a Deus com os lábios, mas em seus corações sentem o medo de se encontrarem sozinhos comigo. Já não conseguem permanecer em silêncio, pois é no silêncio que a verdade se revela. Minha voz foi confundida com um eco distante, perdida entre uma notificação e outra. Foi então que me deparei com uma cena que me deixou em choque. Milhares de pessoas ajoelhadas, com as mãos levantadas em direção a uma tela. Nela, não havia um rosto humano, mas sim um incessante fluxo de vídeos religiosos, sermões e músicas. No centro de tudo isso, uma imensa inscrição luminosa proclamava a conexão com Deus. No entanto, Jesus me fez perceber o que realmente se passava em seus corações. Uma ausência de conexão, apenas um mar de ruídos. Era como se eu estivesse vestida de forma invertida, exposta atrás de uma vitrine repleta de emoções. Refleti sobre meus últimos anos, que também foram dedicados a buscar Deus entre vídeos, previsões e as palavras de outras pessoas. Confundi fé com informação, presença com conteúdo, e percebi o quanto eu também era responsável por essa superficialidade. Jesus me olhou com uma compaixão infinita e disse: Catarina, meu povo me busca nas palavras, mas não nas pausas. Me busca nas canções, mas não nas lágrimas. Não estou nos silêncios da música, mas na batida do coração que se silencia para me ouvir. Enquanto ele falava, a visão ao meu redor começou a se transformar. Tudo ao redor mergulhou na escuridão, até que aos poucos, uma única figura se destacou. Um jovem ajoelhado em um quarto vazio. Não havia música, nem luz, apenas ele e o silêncio profundo que o envolvia. Com a voz suave, ele orava, e a cada palavra proferida, um aroma sutil parecia elevar-se, como um perfume delicado que se espalhava pelo ar. Jesus me disse: Veja, é isso que está faltando, o silêncio que se abre para a eternidade. O mundo teme o silêncio, pois é nele que as máscaras caem.
Mas é exatamente nesse espaço que eu falo. É ali que preparo minha noiva. Então, percebi que a verdadeira preparação para o arrebatamento não consistia em calcular o dia da vinda, nem em buscar sinais ou profecias. O que realmente importava era reaprender a arte de estar em silêncio, permitindo que Deus preenchesse o vazio que, atualmente, ocupamos com tantas distrações. Jesus levantou os olhos para o céu e sua voz se transformou em um vento suave que, ao mesmo tempo, trazia uma sacudida. Aqueles que não conseguem permanecer em silêncio ao meu lado não serão capazes de ouvir o som da trombeta quando eu retornar. Essa trombeta não soará para anunciar um espetáculo, mas sim um retorno repleto de amor. Sua palavra se espalhou como luz, e todo o som do mundo pareceu se dissolver. Eu mesma experimentei um silêncio interior que nunca havia conhecido, como se minha alma se tornasse um espaço vazio, preenchido por Deus. Compreendi, então, que esse silêncio não era uma ausência, mas uma profunda comunhão. Pela primeira vez em anos, não desejei ouvir nada além daquele silêncio. Apenas queria estar ali, imersa naquela presença. Quando a primeira visão se dissipou, sobrou apenas uma luz, que em vez de ferir, iluminava. Percebi que cada palavra de Jesus não era apenas um ensinamento, mas uma verdadeira purificação. Enquanto eu ainda absorvia aquele silêncio sagrado, ele deu um passo, e a realidade ao nosso redor se transformou, como se uma cortina estivesse sendo puxada para revelar um novo cenário. Eu me vi flutuando sobre uma cidade, mas não era uma cidade do passado nem do futuro. Era a nossa. As ruas, as lojas, as casas e até os semáforos eram os mesmos que eu conhecia, mas agora eu os observava de cima, como se cada telhado guardasse uma alma visível e cada janela um segredo a ser revelado. Jesus me fitou com um olhar profundo e com uma voz suave, mas cortante como uma lâmina, disse: "Agora vou te revelar o coração dividido do meu povo." Senti como se visões intensas estivessem se desenrolando dentro de mim, mais vívidas do que tudo que eu podia ver à minha frente. Homens e mulheres saem das igrejas aos domingos, sorrisos no rosto, cumprimentando-se e se abraçando, trocando palavras de bênção. Deus te abençoou. No entanto, como se o tempo tivesse dado um salto, na manhã de segunda-feira, esses mesmos indivíduos chegam em casa gritando com os filhos, insultando os cônjuges, reclamando do chefe e julgando os vizinhos. Seus corações se enchem de amargura por pequenas coisas, como o trânsito ou uma palavra mal colocada. Jesus me revelou a história de uma mulher que, todas as noites, se entregava à oração com fervor. No entanto, em seu coração, ela carregava um ressentimento profundo em relação à irmã, com quem não falava há uma década. Também vi um homem que dedicava seu tempo a ensinar a Bíblia para jovens, mas que, por trás de sua sabedoria, escondia uma dor. Ele nunca havia conseguido perdoar seu pai pelas feridas deixadas na infância. Vi pastores, cantores, missionários, todos eles sinceros e devotados, mas aprisionados por correntes invisíveis, forjadas de ressentimento, orgulho e rivalidade. Quando Jesus me olhou, percebi em seus olhos uma tristeza profunda, não de condenação, mas de compaixão. Muitos cristãos acreditam que estão salvos apenas por frequentarem uma igreja, comentou ele, mas, na verdade, seus corações continuam aprisionados. Não é a adoração que me permite acessar o céu. É o perdão que o torna acessível a você. Não posso levar comigo aqueles que ainda alimentam o ódio. O reino não é um abrigo para os que odeiam, mas sim para aqueles que libertam. Essas palavras me atingiram profundamente, fazendo-me sentir o peso da minha própria história. Refleti sobre minha irmã mais velha, Luísa, e sobre os longos anos de silêncio que nos separaram. Lembrei-me das mensagens que nunca foram respondidas e das acusações que me feriram profundamente. Pensei em quantas vezes elevei minhas orações por ela, sempre desejando que fosse ela a dar o primeiro passo, a se desculpar e a restaurar nosso vínculo. E pela primeira vez, compreendi a divisão que existia dentro do meu próprio coração. Jesus, com sua sabedoria,
Tocou meu ombro e, num piscar de olhos, meu passado se revelou diante de mim, como se eu estivesse olhando para um espelho d'água. Lembrei-me de Paulo, meu marido, discutindo comigo sobre o tempo que eu dedicava a assistir vídeos sobre o arrebatamento, em vez de estar realmente presente para nossa família. Recordei-me de como havia pedido a Deus por compreensão, mas dentro de mim, o ressentimento só crescia. Eu dizia que o perdoava, mas na verdade, nunca havia feito isso de coração. Nunca tinha conseguido perdoar a mim mesmo. Foi então que Jesus falou comigo, com uma voz suave, quase como um sussurro. O perdão, Catarina, não é um sinal de fraqueza. Na verdade, é a marca de alguém que compreendeu a profundidade da dor que carregou. Você anseia por ser levada ao arrebatamento, mas como poderia eu elevá-la, se dentro de você ainda pesa o fardo do ressentimento? Meu espírito só consegue ascender onde não existem correntes que prendem. Diante de nós, surgiram homens e mulheres segurando malas. No entanto, essas não eram malas comuns. Eram bolsas transparentes repletas de rancores. Algumas delas traziam nomes, outras guardavam memórias, e algumas ainda continham ofensas, escritas como feridas que brilhavam intensamente. Todos lutavam para se elevar, mas quanto mais se esforçavam, mais o amor a puxava para o chão. Foi então que percebi alguns, muito poucos, que decidiram se livrar das suas cargas e olhar para o alto. Jesus os erguia suavemente, como se fossem penas. Eu observava atentamente, absorvendo cada nuance. O perdão, percebi, não era apenas um sentimento, era uma porta. Uma porta que muitos fecham sem se dar conta. Senhor, eu disse, com a voz embargada, como pode um homem perdoar aqueles que destruíram sua vida? Jesus sorriu com uma ternura que derreteu meu coração. Não peço que você esqueça, mas sim que não carregue mais o veneno em suas veias. Perdoar é permitir que eu habite na sua ferida. É confiar que a justiça pertence a mim e não a você. E aqueles que compreenderem isso, quando a trombeta soar, se elevarão em peso, pois nada conseguirá mantê-los presos à terra. Suas palavras desceram em mim como uma explosão, e senti meu coração se abrir de uma forma completamente nova. Pela primeira vez em anos, voltei a pensar na minha irmã, a irmã Sendor. Orei por ela, não pedindo que retornasse, mas desejando que fosse amada, onde quer que estivesse. Foi então que Jesus sorriu para mim, e seu rosto iluminou-se como o sol que surge após a chuva. Este é o segundo modo de preparar Catarina: o perdão incondicional. Aquele que guarda rancor não conseguirá se elevar quando a trombeta soar. O céu não se abre para corações divididos. Enquanto proferia essas palavras, ela percebeu que o mundo ao seu redor tremia levemente, como se aquelas palavras fossem um vento invisível, soprando suavemente sobre cada casa, cada igreja e cada alma. Algumas portas se abriam, revelando novos mundos, enquanto outras permaneciam trancadas, guardando segredos. No meio desse silêncio, meu coração pulsava intensamente. Ele percebeu que acabara de testemunhar o pecado mais sutil entre os crentes. Compreendeu que perdoar era, na verdade, aprender a respirar no céu. A próxima visão surgiu como um brilho radiante, como se a própria eternidade estivesse virando uma página. Jesus me fitou em silêncio, e nesse silêncio havia uma profundidade solene, como se fosse um prelúdio. De repente, o chão sob nossos pés se abriu, e num instante me vi flutuando acima de uma cidade que me era familiar. Não era apenas o Brasil, era o mundo inteiro. Um verdadeiro mosaico de luzes, com o tráfego pulsante, telas brilhantes e placas de neon que clamavam: compre, possua, desfrute. A voz de Jesus ecoou dentro de mim como um som ancestral, repleto de tristeza e firmeza. Olha, Catarina, este é o altar do conforto, o ídolo mais venerado da sua época. O que vi me deixou sem palavras. As pessoas já não se ajoelhavam em oração diante de cruzes, mas sim diante de prateleiras.
supermercados abarrotados de tudo o que se pode imaginar. Carrinhos transbordando de produtos que, na verdade, ninguém jamais utilizaria. As pessoas não estavam comprando por necessidade, mas sim para preencher um vazio que habitava dentro delas. Cada aquisição se tornava um pequeno ato de fé em um Deus invisível, o Deus do mais. Jesus me revelou a cena de homens e mulheres adentrando igrejas com o mesmo fervor com que entravam em shopping centers. Eles não buscavam redenção, mas sim bênçãos. Não desejavam a cruz, mas um jeito de viver com sentido. No púlpito, alguns pastores prometiam prosperidade como se fosse um direito inalienável, e não uma dádiva divina. Afirmavam: se você contribuir, Deus multiplicará sua oferta por 10. Diziam que se você acreditasse, não sofreria mais. E cada palavra proferida, cada aplauso ecoado, cada risada que preenchia aquele palco, se transformava em uma oferta em um altar invisível. Jesus então inclinou a cabeça e uma centelha de dor atravessou seu rosto iluminado. Este é o terceiro engano, Catarina. Eles me procuram no conforto, mas não na dor da cruz. Desejam um reino sem sacrifícios, uma celebração sem renúncias, um céu que não exige nada. Transformaram meu evangelho em um mero contrato de garantia. Suas palavras me proporcionaram uma nova perspectiva. Comecei a perceber mulheres de igreja erguendo mansões luxuosas com o dinheiro das ofertas. Vi pregadores viajando em jatos particulares, cercados por fiéis que acreditavam estar servindo a Deus ao enriquecer esses líderes. Testemunhei famílias cristãs se endividarem na busca por uma aparência de bênçãos. Não era um ato de gratidão, mas sim uma competição por status, um evangelho reluzente, porém vazio. Foi então que Jesus me revelou seu altar. Não era um altar adornado com ouro ou luzes brilhantes, mas sim feito de madeira áspera, manchado com sangue e lágrimas. A cruz. Este é o único altar que salva, ele proclamou, sua voz vibrando com uma mistura intensa de poder e amor. Apesar de tudo, eles o empurraram para as margens, sentindo-se desconfortáveis demais para ouvir seus sermões e pobres demais para se apresentarem em seus palcos. Mas eu nunca fui um Deus de conforto. Eu sou o Deus do fogo que purifica, da perda que liberta e da prova que transforma. Cada palavra que ecoava em meu ser era como uma chama que, em vez de queimar, revelava. Recordei os meus anos de juventude, quando o dinheiro era escasso, mas a paz era abundante. Recordei da nossa casa modesta, erguida com dedicação e esforço, onde o luxo nunca teve espaço, mas o amor sempre foi abundante. Com o passar do tempo, percebi que eu também havia começado a buscar a segurança material, como se isso fosse um sinal de bênção divina. Minhas orações, antes voltadas para a compreensão, agora se concentravam mais em ter do que em ser. Jesus me fitou com um olhar profundo, como se estivesse examinando uma ferida para curá-la. Catarina, ele não condena a riqueza em si, mas sim o apego que muitos têm a ela. Não desejo que meu povo viva na pobreza, mas sim na liberdade. Afinal, aquele que acumula demais muitas vezes acaba sendo dominado pelo que possui. O arrebatamento não ocorrerá entre aqueles que se apegam, mas sim entre os que se desprendem. Nesse instante, a visão se transformou mais uma vez. Diante de seus olhos, surgiram dois grupos de pessoas. De um lado, estavam aqueles que acumulavam, erguendo muros de bens materiais ao seu redor. Do outro lado, havia homens e mulheres que ofereciam o que podiam sem hesitar. Eles compartilhavam seu pão e até mesmo dividiam o último cobertor que possuíam. Embora os primeiros parecessem imponentes, suas casas eram tão frágeis quanto vidro. Os últimos, embora parecessem desprovidos de bens, eram envoltos por uma luz que o mundo não conseguia apagar. Jesus, então, levantou os olhos para o céu e proclamou: aquele que não está disposto a abrir mão de tudo não pode ser considerado verdadeiramente preparado. Minha volta não é destinada àqueles que temem a escassez, mas sim àqueles que já se entregaram por completo. Viro-me para aqueles que aprenderam a viver na simplicidade, não como uma mera estética, mas como verdadeiras almas livres.
pois somente aqueles que se libertaram das amarras do mundo podem adentrar meu reino. Essas palavras pairavam no ar como um selo indelével. Eu percebia que ele não se dirigia apenas aos ricos, mas também a mim, a cada fiel que se deixava enredar pela ilusão de ter controle sobre sua própria vida. A mensagem ressoava com uma força inegável. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Jesus estendeu a mão em minha direção e eu pude ver as marcas dos pregos em sua palma. Dessas feridas emanava uma luz que parecia transmitir uma mensagem profunda. A verdadeira riqueza reside em amar sem limites, em dar sem hesitação e em confiar sem esperar garantias. A visão começou a se dissipar lentamente e, ao final, restou em meu coração uma única certeza. O conforto não é uma bênção. É, na verdade, uma anestesia. Para aqueles que desejam ouvir a trombeta, é necessário, antes de tudo, despertar do sono do bem-estar. A visão se desdobrou lentamente, como uma cortina que se abre, e por um breve instante, acreditei estar de volta à Terra. No entanto, aquele não era o mundo que conhecia. Era como se eu estivesse vendo através dos olhos do espírito, onde nada pode permanecer oculto. Eu observava não apenas o interior das casas, mas também o que se passava nos corações de seus moradores. Cada ambiente refletia uma luz vibrante ou mergulhava em sombras, dependendo das emoções que o preenchiam. Ao meu lado, Jesus estava presente. Seu rosto, embora iluminado, carregava uma tristeza profunda e desconhecida que eu nunca havia testemunhado antes. "Quero lhe mostrar", diz ele suavemente, "a traição mais silenciosa de todas. Diante de nós, ergue-se uma casa moderna, repleta de conforto e tecnologia. A mesa de jantar, imponente, ocupa o centro do ambiente, mas ao seu redor, um silêncio inquietante prevalece. Uma mãe fixava o olhar na tela do celular, completamente absorvida. O pai, por sua vez, digitava mensagens enquanto mastigava, sem prestar atenção ao que o cercava. As crianças, entretidas, riam de um vídeo que assistiam. Cada um estava mergulhado em seu próprio universo digital, isolados em suas atividades. Não havia conversas, não havia orações, nem mesmo um momento para agradecer. Jesus me fez aproximar e, ao olhar para as almas, percebi que eram chamas apagadas, como velas que nunca foram acesas. "Minha palavra", disse Jesus com uma voz trêmula, "já não reside no lar, mas nas frias estatísticas. Falam de mim em pesquisas, mas se esquecem das refeições. As orações foram trocadas por notificações, e o evangelho deu lugar às agendas. Os pais, em vez de ensinarem seus filhos a serem santos, os orientam a buscar o sucesso." Essas palavras me impactaram profundamente, como se fossem pedras lançadas contra mim. Senti a dor pulsante de milhões de lares, onde Deus foi relegado a um sótão, esquecido entre memórias e fotografias antigas. Jesus continuou a me revelar cenas tocantes. Vi famílias que, em tempos passados, se reuniam em oração, mas que agora se deixavam levar pela correria do dia a dia. Entre trabalho, academia, compromissos, compras e horas de streaming, o tempo parecia escasso. E quando finalmente conseguiam se sentar juntas, o que restava não era espaço para o espírito, mas apenas o cansaço acumulado. Então, observei pais que, temerosos de não impor sua fé, haviam optado por silenciar sobre Jesus para seus filhos. As Bíblias permaneciam fechadas, enquanto os tablets estavam sempre ligados. Jesus me revelou os filhos desses pais, agora adultos, que riam da fé, tratando-a como uma relíquia de um passado distante. Era uma história que parecia destinada apenas aos mais velhos e supersticiosos. Cheguei a ver alguns deles compartilhando frases de escárnio dirigidas a Deus nas redes sociais, sem perceber o quanto a situação estava se distanciando da realidade. Foi então que Jesus fez uma pausa. 2 lágrimas de luz desceram pelo seu rosto. Elas não carregavam apenas a dor, mas também um amor que ainda persistia, esperando. "Veja, Catarina",
essa é a traição mais profunda. Não é o ódio que machuca, mas a indiferença. Eles não me negaram com gritos, mas me esqueceram silenciosamente, trocando minha presença pelo relógio, pelo smartphone e pela pressa, seguindo em direção ao vazio. Eu bati, mas o ruído do mundo ao meu redor abafava minha voz. Foi então que uma nova cena se desenhou diante de mim. Uma pequena casa de campo, modesta e singela. Dentro dela, uma mãe e seus 2 filhos estavam reunidos à mesa. Juntos, eles oravam em um murmúrio suave, com as mãos entrelaçadas e os olhos cerrados em devoção. A luz que descia do céu sobre aquela família era tão intensa que ofuscava tudo ao redor. Jesus sorriu através de suas lágrimas. "Ainda estou aqui", disse ele, "onde eles oram juntos. O arrebatamento começará nessas casas, e não nos palácios. Onde o fogo ainda brilha, eu me aproximo como um ladrão na calada da noite, mas sei que encontrarei a luz." Suas palavras ressoaram em mim, fazendo-me refletir sobre a minha própria trajetória. Recordei os momentos em que meus filhos eram pequenos, e eu os reunia todas as noites para ler um salmo. A casa emanava uma paz profunda, como se estivesse viva. Com o passar do tempo e a agitação do dia a dia, deixei que essa luz se apagasse, e meus filhos, inocentes, caminharam na escuridão. Agora, finalmente compreendo. Não foi Deus quem se afastou. Fomos nós que extinguimos a chama. Jesus pousou uma mão suave em meu ombro, e ao olhar ao redor, vi milhares de casas espalhadas pelo mundo. Algumas delas brilhavam intensamente, como faróis iluminando a noite, enquanto outras mergulhavam em uma escuridão profunda. Nos lugares onde a oração pulsava com vida, até as paredes pareciam vibrar com o espírito que ali habitava. Onde eu estava ausente, até mesmo as imagens religiosas pareciam desprovidas de vida, reduzidas a simples decorações. "Catarina", ele me disse, "o quarto modo de se preparar é este: reconstruir a oração do lar e reacender o fogo nas casas. Minha igreja não se limita apenas aos templos. Ela se estende às mesas, às camas e aos corredores. Quando uma família se reúne novamente para orar, o céu retorna a habitar aquelas paredes." Eu ouvia atentamente, mas ao mesmo tempo sentia o peso de uma pergunta pulsando dentro de mim. E se já for tarde demais? Jesus me olhou com um olhar penetrante, como se tivesse lido meus pensamentos, e antes que eu pudesse pronunciar uma palavra, respondeu: "Nunca é tarde demais para quem decide voltar. Cada lar que se ajoelha transforma-se em um altar. Cada pedido de perdão feito antes da chegada dos filhos se transforma em uma profecia. Não anseio por famílias perfeitas, mas por aquelas que me acolhem de coração aberto." A visão foi se desvanecendo aos poucos, mas suas palavras permaneciam ressoando dentro de mim, como uma canção antiga que nunca se apaga. Compreendi que o mundo não se tornara cruel devido a grandes pecados, mas sim por conta de pequenos esquecimentos cotidianos. O fogo da esperança não se extinguiu de uma só vez. Ele foi se apagando lentamente, a cada vez que uma família se calou. Amanhã, nos reuniremos em oração. Enquanto a luz ao meu redor se transformava, Jesus finalizou suas palavras com uma voz firme, mas ao mesmo tempo suave. Ele disse: "Quando a trombeta soar, não irei em busca das maiores igrejas, mas sim dos lares onde minha voz ainda ressoa. O arrebatamento se iniciará naquele momento. Eu me ajoelhei, não por temor, mas por uma profunda saudade. Compreendi que o verdadeiro fim do mundo se dá quando uma família deixa de orar unida. E a verdadeira salvação surge quando essa mesma família decide recomeçar. A luz que me cercava tremulava como uma chama ao sabor do vento. Foi então que percebi que uma nova visão estava prestes a se revelar. Jesus permanecia ao meu lado, em silêncio, mas sua presença era tão intensa que preenchia todo o ambiente ao nosso redor. De repente, me vi diante de um imponente edifício que se destacava na paisagem. Era como uma catedral moderna, feita de vidro e aço, adornada por luzes coloridas que pulsavam em harmonia com a música. Do lado de fora, uma enorme multidão se aglomerava,
movendo-se como se estivesse a caminho de um grande concerto. Uma imponente inscrição luminosa se destacava na entrada. Experiência de fé. Viva-se o melhor do domingo. Abaixo, uma frase ainda mais impactante chamava a atenção. Deus te quer feliz, não ferido. Ao olhar para mim, Jesus transmitiu uma profunda tristeza através de seus olhos, mas ao mesmo tempo, uma paixão infinita que aquecia o coração. Ao entrar em Catarina, percebi que uma parte da minha igreja se encontrava ali, imersa em um ambiente vibrante. Assim que cruzei o limiar, fui envolvida por uma explosão de sons, cores e aromas. O chão pulsava com o grave da música, enquanto as luzes brincavam sobre rostos sorridentes. Mãos se erguiam, aplaudindo em sintonia com o ritmo contagiante. Não havia nada de errado nisso, pensei. Era como se a alegria, o entusiasmo e a vida estivessem ali, pulsando. No entanto, quanto mais eu observava, mais percebia que algo estava ausente. O palco se assemelhava ao de um festival vibrante, enquanto a tela ao fundo exibia imagens que pareciam dançar. Acredite em si mesmo e torne-se a sua própria vitória. A fé é uma força poderosa. Cada palavra proferida era repleta de motivação, mas nenhuma delas conseguia tocar verdadeiramente a alma. Os pregadores se moviam com microfones brilhantes, enquanto os cantores gesticulavam como verdadeiras celebridades. O público ria, aplaudia e chorava sob comando, criando uma atmosfera de perfeita harmonia. No entanto, por trás dessa aparente perfeição, Deus parecia ausente. Jesus me convidou a olhar com mais atenção. As pessoas se abraçavam, mas ao olhar em seus olhos, percebi um profundo vazio. Algumas pessoas tiravam selfies segurando a Bíblia, enquanto outras gravavam o sermão para compartilhar nas redes sociais. A atmosfera era, sem dúvida, empolgante. No entanto, essa emoção parecia surgir da multidão, e não do verdadeiro espírito. Era como presenciar uma imitação do sagrado, mas sem o fogo que realmente o vivifica. Então, Jesus se dirigiu a todos, e sua voz ressoou, abafando toda a música ao redor, embora ninguém mais pudesse ouvi-la. O quinto engano, Catarina, ele disse, é a religião da emoção. As pessoas não buscam a verdade. Elas anseiam pela sensação do sagrado. Eles desejam apenas se sentir bem, não se transformar em santos. Confundiram a intensidade do calor do coração com a ardente chama do espírito. Enquanto ele falava, o cenário ao seu redor começou a se transformar. Os instrumentos silenciaram, as luzes se apagaram gradualmente, e diante de mim, os verdadeiros rostos das pessoas começaram a se revelar. Muitos estavam exaustos, outros sentiam medo, e alguns pareciam completamente vazios. Sem música, sem espetáculo, nada restava para alimentá-los. As mãos que antes se erguiam com entusiasmo agora tremiam. Era como se toda a igreja tivesse sido erguida sobre a adrenalina, e não sobre a fé. Jesus prosseguiu: Não estou aqui para entreter, mas para promover uma verdadeira transformação. O Espírito Santo não se resume a uma emoção passageira. É um poder capaz de transformar o coração. Enquanto as emoções se dissipam quando as luzes se apagam, minha presença permanece, mesmo nos momentos de silêncio mais profundo. No centro do palco, um pastor se destacava, exibindo um sorriso radiante e um olhar cheio de orgulho. Ele compartilhava histórias de conquistas, visões inspiradoras e resultados impressionantes. Atrás dele, uma tela imensa exibia gráficos que ilustravam o crescimento da congregação, as doações semanais e o número de seguidores alcançados. Jesus me encarou e falou: Veja, Catarina, minha palavra já não é proclamada para curar, mas para medir. Eles contam curtidas, não lágrimas. Transformaram o púlpito em um palco e a conversão em uma mera experiência de consumo. Essas palavras penetraram em meu ser. Recordei das pequenas igrejas da minha juventude, onde as pessoas se ajoelhavam por horas sobre os frios pisos de madeira, chorando
e agradecendo a Deus com vozes emocionadas e trêmulas. Não havia telas ou sons, apenas a presença vibrante de Cristo que permeava cada canto. Aquilo era fé. Aquilo era a verdadeira essência da igreja. Então, Jesus estendeu a mão e tudo se transformou. Agora, a mega igreja se encontrava deserta. As luzes estavam apagadas e os assentos abandonados. No centro do ambiente, uma vela acesa tremia suavemente, envolta em um profundo silêncio. Esta, disse ele, é a minha verdadeira casa, onde ainda persiste uma única chama que nunca se apaga. Ele continuou. Não estou nos palcos, mas sim nos corações que guardam a minha memória. Não procuro a multidão, mas sim a profundidade. Minha igreja pode não ser grande, mas será vibrante e cheia de vida. Ao olhar para ele, meu espírito compreendeu que aquele espaço simbolizava milhões de almas. Crentes sinceros, mas iludidos por um cristianismo que acaricia em vez de chacoalhar, que oferece conforto, mas não promove a verdadeira conversão. Jesus voltou a me olhar, e com uma voz repleta de graça e autoridade concluiu. O quinto modo de se preparar é aprender a discernir o Espírito Santo das suas emoções pessoais. Nem tudo o que te impulsiona vem de mim, mas tudo o que realmente te transforma carrega a minha marca. Não procure apenas aquilo que te proporciona conforto. Busque o que te torna verdadeiro. Essas palavras ressoaram como um verdadeiro choque em minha alma. Percebi que essa mensagem não se limitava às igrejas contemporâneas, mas se dirigia a cada crente que confunde a intensidade de um momento com a profundidade da fé. A visão começou a se desvanecer, e então vi Jesus se inclinar ao lado de uma pequena vela acesa. Sua luz tocou a chama, e num instante, o fogo se reacendeu com uma força impressionante, iluminando todo o salão. Enquanto houver uma única chama sincera, eu nunca deixarei de brilhar, disse ele. Compreendi que, mesmo nas noites mais sombrias da igreja, um único coração ardente é capaz de acender a chama que desperta o mundo. A imagem da igreja foi se desvanecendo lentamente, como a névoa que se dissolve sob os raios do sol. Novamente, encontrei-me ao lado de Jesus em um lugar que não era nem céu, nem terra, mas uma fronteira sagrada onde reinava um profundo silêncio. Seu rosto refletia uma paz serena, mas também uma urgência palpável. Eu havia compreendido tanto. Tinha testemunhado os sinais, os enganos e os corações divididos. No entanto, mesmo com tudo isso, sentia que algo ainda faltava. Como se todas as experiências que vivi até aquele momento precisassem se traduzir em um gesto significativo. Em um momento simples e verdadeiro, que parecia tocar o céu, percebi que estava pronta. Jesus me olhou nos olhos e com uma voz firme, disse: Catarina, muitos compreendem com a mente, mas poucos agem com as mãos. Muitas pessoas me perguntaram o que deveriam fazer para serem consideradas prontas, mas eu sabia que a prontidão não é apenas uma emoção. É um ritual que se repete a cada dia. Agora, vou compartilhar 3 sinais, aqueles que os guardaram em seus corações, e lares me encontrarão quando eu chegar. Ele abriu as mãos, e diante de mim surgiram 3 luzes, flutuando no ar, cada uma pulsando como o ritmo de um coração. A primeira luz, ele disse, é a chama da oração. A cada noite, acenda uma vela abençoada em seu lar. Crie um silêncio profundo, como quem aguarda a chegada de um amado. Não é necessário dizer muito. Permita que a chama se expresse por você. É um sinal para os anjos, uma declaração que ecoa nos céus. O Senhor é aguardado neste lugar. Famílias, viúvas e jovens solitários se reúnem, cada um acendendo sua pequena luz, transformando os seus lares em estrelas brilhantes na escuridão da noite. Jesus prosseguiu: Onde essa chama brilha, as trevas não prevalecerão. Em seguida, uma segunda luz se acendeu, ainda mais radiante, como uma página iluminada. Essa segunda luz é minha palavra. A cada manhã, antes de entrar em contato com o mundo, dedique um momento para abrir a Bíblia. Leia, mesmo que seja apenas um versículo,
Mas faça a conexão. Anote-o. Medite nele. Leve-o consigo. O arrebatamento começará nos corações que estão abertos. Minha voz, como o primeiro som do dia, ecoa. Ele me revelou pessoas que, ao acordar, deixavam seus telefones desligados e se dedicavam a abrir as escrituras. A luz que emanava delas parecia nutrir suas almas como um pão invisível. Então, surgiu a terceira luz, a menor, mas a mais vibrante. A terceira, disse Jesus, é a obra da bondade. A cada dia, realize um ato concreto de amor. Ajude alguém que está sofrendo, mesmo que isso exija de você um esforço intenso. Faça isso não para chamar a atenção, mas por pura sinceridade. O amor que se manifesta em silêncio é o verdadeiro sinal que me reconhecerá. Assim, as três luzes se uniram em uma só, transformando-se em uma cruz. Primeiro, um coração. Em seguida, pura luz. Esses são os três sinais do retorno, Catarina. A chama da oração, a palavra ao amanhecer e o amor que nos acompanha ao longo do dia. Aqueles que guardarem esses sinais não temerão o som da trombeta. Eu passarei e reconhecerei a luz. Enquanto o céu vibrava em uma serenidade divina, percebi que aquelas instruções não eram meros símbolos, mas promessas concretas, simples e terrenas, capazes de abrir as portas do céu. A luz ao meu redor começou a se transformar, como se a própria eternidade estivesse desacelerando sua respiração. Senti que a visão estava prestes a chegar ao fim, e dentro de mim brotava uma saudade que eu nunca havia experimentado antes. Não queria voltar. Desejava permanecer naquele lugar, onde a presença de Jesus preenchia cada canto, onde não existiam medo, tempo ou solidão. Mas Jesus me olhou com uma doçura que, ao mesmo tempo, soava como uma ordem, e naquele instante, percebi que o momento havia chegado. Catarina, disse ele com uma voz serena, você deve retornar. Muitos aguardam um sinal, mas eu envio a você como palavra viva. Conte o que presenciou, mas acima de tudo, viva o que compreendeu. O tempo é breve, mas minha misericórdia se estende. Aqueles que acenderem a vela, que abrirem minha palavra e que praticarem o bem em silêncio, estarão prontos para serem encontrados. Não me deixo levar pelo clamor dos gestos, mas sim pela fidelidade das pequenas coisas. Suas palavras reverberaram dentro de mim como ondas suaves. Ele me apresentou uma última imagem. A terra vista do alto, adornada por milhões de pontos de luz. Alguns corações se apagavam, enquanto outros se acendiam. Jesus sorriu. Cada luz que você vê representa um coração que anseia por mim, disse ele. Não tenha medo do mundo, Catarina. O que você deve temer é apenas o esfriamento do seu próprio coração. Eu voltarei, como prometi, e o arrebatamento não será um castigo, mas sim um encontro repleto de amor. Você testemunhou a preparação. Agora é hora de ajudá-los a perceber que a santidade se inicia em casa, entre a luz suave de uma vela e um gesto de bondade. Foi então que ele colocou a mão em meu peito, e um calor irresistível me atravessou, como se fosse fogo líquido. Tudo ao meu redor se transformou em luz, seguido por um profundo silêncio, e então a escuridão tomou conta. Eu podia ouvir um ruído distante, o pulsar do meu coração e a dificuldade da minha respiração. Quando finalmente abri os olhos, percebi que estava de volta ao hospital, deitada em uma cama, cercada por tubos e monitores que zumbiam suavemente ao meu redor. Médicos e enfermeiros se movimentavam apressadamente, discutindo sobre ressuscitação espontânea e o que chamavam de milagre médico. Meu corpo parecia pesado, mas, curiosamente, meu espírito estava mais leve do que nunca. Quando Paulo e as crianças chegaram, seus rostos refletiam o cansaço e a tristeza da vigília. Eu apenas consegui sorrir e apertar suas mãos, transmitindo todo o amor que sentia. A voz me faltava, mas no fundo do meu coração, eu já tinha decidido o que faria assim que pudesse retornar para casa. Os médicos discutiam sobre trauma, coma, e apresentavam explicações científicas para o que havia ocorrido.
Disseram que eu havia estado clinicamente morta por 6 minutos antes que os sinais vitais fossem novamente detectados. Eu apenas assentia, mantendo meu segredo bem guardado. 3 semanas depois, quando finalmente retornei para casa, a primeira coisa que fiz foi reunir minha família. Acendi uma vela na mesa de jantar e abri a Bíblia. Paulo me lançou um olhar de surpresa, enquanto as crianças, cheias de curiosidade, se acomodaram ao meu redor. Quero compartilhar algo que transformou a minha vida, comecei a dizer. E desejo que isso também comece a transformar a nossa família. Desde aquele dia, todas as noites, acendemos uma vela. Todas as manhãs, antes de pegar no celular, eu me permito ler um versículo. É um momento sagrado que me conecta com algo maior. Além disso, a cada dia, busco a oportunidade de fazer um pequeno bem a alguém, sem alarde, sem fotos, apenas pelo prazer do gesto. Recentemente, decidi ligar para minha irmã Luísa. Depois de anos de silêncio entre nós, simplesmente disse: "Eu te perdoo e te amo. E não é necessário que você retorne. Apenas quero que saiba que está perdoada." Do outro lado da linha, ouvi seu choro. Nossas palavras foram poucas, mas algo havia se transformado entre nós. Na igreja, enquanto o pastor falava mais uma vez sobre o arrebatamento, mencionando datas e sinais, eu apenas sorria em silêncio, absorvendo aquele momento. Estou certa de que Jesus voltará, mas agora compreendo como posso me preparar para esse momento. Não se trata de tentar adivinhar quando isso acontecerá, mas de viver cada dia iluminada pela luz divina. Em vez de me perder em vídeos sobre profecias, decidi dedicar meu tempo a visitar idosos que estão sozinhos. Deixei para trás os grupos de WhatsApp que discutiam o fim dos tempos e, em seu lugar, encontrei um novo propósito: momentos de oração em família. A paz que antes experimentava naquele reino de luz, agora se instalou em meu lar e em meu coração. Não sei quando Jesus voltará, mas sei que neste instante estou cercado de amor e serenidade. Pode ser amanhã ou talvez só daqui a anos, mas todas as noites, ao acender a vela e observar minha família unida em oração, sinto que estamos prontos. Não por medo, mas por amor. A experiência que vivi transformou tudo dentro de mim. Não procuro mais sinais no céu, mas sim as pequenas luzes que brilham na terra. Já não conto os dias até o arrebatamento, mas sim os gestos de amor que posso realizar até lá. Compreendi finalmente que o céu não se inicia no último dia, mas sim no momento em que aprendemos a amar da mesma forma que Jesus nos amou. Se você está acompanhando minha história, quero que preste atenção a uma verdade importante. Não são as grandes pregações, os eventos grandiosos ou os milagres impressionantes que nos preparam para o verdadeiro encontro. Na realidade, são os pequenos atos do dia a dia que fazem toda a diferença. A chama da oração brilha intensamente a cada noite. A palavra é lida com devoção todas as manhãs. O amor é cultivado a cada dia. Jesus está voltando, mas na verdade, ele nunca se afastou. Ele aguarda ser encontrado agora, nos silêncios que habitam nossa casa, nas pausas do coração e na bondade que se revela em nossos gestos. E quando a trombeta soar, não serão aqueles que tentaram calcular a data que serão levados, mas sim aqueles que viveram cada dia como se já estivessem no reino. Esta é a minha história. Esta é a minha vivência. E a cada noite, ao acender a vela que ilumina o crepúsculo, sinto novamente aquela luz dourada que preenchia tudo ao meu redor. E eu sei que não estou apenas relembrando, mas me preparando, vivendo o céu antes mesmo de alcançá-lo. É uma história incrível e transformadora. A Bíblia nos ensina, em João 3:8, que o vento sopra onde deseja. Você o ouve, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos aqueles que nascem do Espírito. Agradeço imensamente, Catarina, por nos presentear com essa experiência tão profunda e reveladora. E a você que nos acompanhou até aqui, que as bênçãos do céu preencham sua casa, sua família e seu coração. Lembre-se,
O arrebatamento não será percebido por aqueles que se perdem em cálculos de datas, mas sim por aqueles que vivem cada dia como se já estivessem no reino. Que sua vela permaneça acesa, sua Bíblia esteja sempre aberta e seu coração transborde de um amor silencioso. Até o próximo vídeo.